Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no Instagram do Tela 20 para falar hoje sobre um assunto muito importante. Hoje a gente fala sobre o panorama jurídico de decisões do Poder Executivo aqui nesse momento de pandemia. Então o Tela 20 percebeu que muitos comerciantes tinham essa dificuldade de entender quais são as decisões do Poder Jurídico, do Poder Executivo e por que eles estão tomando determinadas atitudes. A gente já tem a participação aqui, deixa eu aceitar ela, da Fernanda, ela que é advogada, sobre o que está acontecendo no meio jurídico e como o Poder Executivo aí está lidando com tudo isso, quais são as competências de quem. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Chay, tudo bem? Tudo ótimo. Fê, eu estava falando com o pessoal aqui que tem muitos comércios, comerciantes, donos de empresa que questionam várias atitudes aí do Poder Executivo e muitas vezes sem entender por que leva uma multa, por que não pode trabalhar fechado, ou por que agora pode, enfim. É um cenário que muda constantemente, né? Então, o nosso assunto hoje tem a ver com isso, quais são as decisões aí do Poder Executivo em meio à pandemia, principalmente aqui na nossa região, na nossa cidade, Capão da Canoa, e quais são os respaldos jurídicos aí em cima de tudo isso, né? Então, para a gente começar, a gente fala aí sobre essas competências de legislação. Exatamente, Chay. O coronavírus chegou no Brasil, né? Se disseminou por vários estados e municípios, e de algumas semanas para cá, a população tem visto uma enxurrada de decretos e outros atos normativos, várias orientações, restrições, isolamento social, quarentena, e isso tem afetado sobremaneira, né, a vida dos brasileiros. Uma porque o próprio isolamento social para nós é difícil, né? Uma vez que somos um povo acostumados a estarmos juntos a familiares, amigos, a termos um contato físico, né? E em meio a tudo isso também, essa enxurrada de informações, nós temos também. A Ana pediu para ajustar a câmera ali. Melhorou? Acho que sim. Em meio a tudo isso, a gente também tem muitas fake news que são divulgadas, né? E a população tem que lidar com tudo isso, filtrar ainda quais informações são verídicas, quais não são, e entender tudo isso que acontece. E, além de tudo isso, nós também estamos enfrentando um dilema, que são as três linguagens que estão falando no Brasil no momento, né? Não estamos mais falando somente português, né? Governo federal fala uma coisa, governo estadual fala outra, e o governo municipal, por sua vez, utiliza outra linguagem, né? Isso é uma, Fê, deixa eu só te perguntar, isso é uma consequência dessa situação ser uma situação aí que a gente nunca tinha passado até o momento, os governos não se entenderem assim de uma forma bem linear? De fato, sim, com certeza essa situação ela é sem precedentes, é uma situação nova, né, Chay? Então acarreta também muitas dúvidas para até que a gente consiga se organizar, até que todos consigam conversar a mesma linguagem. E o Brasil é um país sui generis, é muito grande e existem peculiaridades em algumas regiões que não existem em outras, né? Então, claro que é difícil também essa própria comunicação, né? Mas enquanto isso, é a população, né, que tem que conseguir se adaptar a este monte de normativas que vão surgindo, e com isso surgem várias dúvidas, né? Como, por exemplo, se prefeito, o governador pode dizer o que é um serviço essencial, se eu posso fazer trabalho interno durante esse período, quais as consequências que eu vou sofrer caso eu venha descumprir um decreto, né? São muitas dúvidas que surgem tanto a empresários quanto a empregados, a população como um todo, né? E E a então, Chay, população, nesse caso, Fê, também não tem de onde tirar essa informação do que ela precisa ou não precisa saber, até porque o decreto ele tem essa linguagem que ela fica mais direcionada a advogados, ao poder jurídico, justamente porque trata aí de uma lei, né? Então tem que ser separado, tem que ser bem explicado para que a gente consiga chegar mesmo no ponto específico de cada decreto. exatamente, Chay. Por isso que eu elaborei, e que agora eu vou começar a explicar um pouquinho para o pessoal entender num primeiro momento o que é um decreto.
qual é a função de um decreto, né? Porque existe uma diferença muito grande entre um decreto e uma lei. Uma medida provisória, são diferenças bem distintas que a população também precisa entender para compreender um pouquinho mais os seus direitos, né? E aqui no Brasil, em vários países do mundo, a gente tem a chamada separação dos poderes, que é bem definido. A gente tem o poder judiciário, a gente tem o poder legislativo e nós temos o poder executivo. Cada um exerce a sua função e nenhum pode interferir na função do outro. Por exemplo, o prefeito ele não pode legislar, ele não pode criar matéria legislativa porque isso não é competência dele, isso é competência dos vereadores. E aí surge então o decreto. Como assim, né? Ele não pode criar leis, mas o que tem o decreto? O decreto, ele nada mais é do que uma medida para regulamentar uma lei, né? E dentro do esquema de leis que a gente tem, todo o nosso normativo, nós temos a Constituição Federal. Todos já ouviram falar, mas alguns se perguntam: o que é a Constituição Federal? Qual o grau de importância dela? A Constituição Federal, ela é a norma mais importante que nós temos no Brasil. Ela, numa escala de todos os regramentos que a gente tem, ela está sempre no topo. Todas as normas que são criadas, todas as leis, elas devem seguir a orientação da Constituição Federal. Eu até preparei, assim, para a gente conseguir entender uma piramidezinha que a gente usa muito lá no início do curso de Direito, quando a gente está aprendendo, que é assim, ó, é como se fosse uma pirâmide mesmo. No topo dessa pirâmide tem a Constituição, abaixo da Constituição a gente tem as leis, e abaixo das leis nós temos os decretos. Claro que existem várias outras normativas aqui, né? Mas eu trouxe esses três para simplificar, porque é o que mais a gente fala, né? Então, essa aqui é a hierarquia das leis que nós temos. Primeiro, a gente tem que seguir o que fala a Constituição, depois uma lei e depois um decreto. E vou te interromper um pouquinho para avisar todos que estão nos assistindo aí que a Fernanda é advogada e está trazendo para a gente essa visão jurídica de tudo o que o Poder Executivo está fazendo e decretando no momento. Além dela explicar tudo isso que está acontecendo, a gente também vai falar posteriormente do novo decreto aqui de Capão da Canoa, o que ele diz e o que as empresas precisam cumprir aí para estar dentro da lei, dentro das normas, e quais seriam as consequências também de não cumprir. Então, é um assunto bem importante para todos os empresários nesse momento. É só para fazer o convite, então, para vocês continuarem aqui acompanhando as explicações da Fê. Pode prosseguir, Fernanda. Então, Chay, é aqui na Constituição Federal, lá no topo da nossa pirâmide, que estão definidas as competências, né? Quais são as competências da União, quais são as competências do Estado e do município. O que cada ente federado pode fazer, né? E outra coisa que vem definida na Constituição é o conceito do que é um decreto, né? E vem distinguido ali que ele é muito diferente de uma lei, porque o decreto ele serve somente para que o executivo crie algum mecanismo para que a lei seja cumprida. Se existe um decreto, é porque existe uma lei e essa lei precisa de mecanismos para que ela possa funcionar, para que ela possa ser executada. Um exemplo disso... Então, que o decreto municipal hoje está fazendo nessa situação de pandemia? Exatamente isso que o decreto faz hoje. Lá nós temos uma lei federal, que eu vou abordar posteriormente, que ela fala que tem que ser adotadas medidas para contingenciamento da pandemia do coronavírus. E ela estabelece lá algumas coisas. E aí, ela diz assim, que tem que evitar aglomerações, né? Para evitar a proliferação, então, do vírus. O município, o estado, o que eles fazem? Eu entendo que o comércio, de um modo geral, ele traz aglomerações, então, por isso, eu vou proibir o funcionamento do comércio. Esse decreto, ele não está criando uma nova normativa, ele está criando um mecanismo para que aquela lei seja executada, aquele regramento de evitar aglomerações. Claro que isso depende muito do que se entende por comércio em cada município, né? Para nós, que somos uma cidade turística, que giramos em torno da construção civil e do comércio, é óbvio que o comércio tem uma importância significativa. Cidades como, por exemplo, Balneário Camboriú, também, que vive à base do comércio. Então, nesses lugares, com certeza, o comércio traz uma aglomeração. E esses decretos, eles vêm para isso, para cumprir aquela lei federal que diz que tem que ser evitadas as aglomerações, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa lei que determina que, em caso de pandemia,
precisa se restringir as aglomerações e acaba culminando aí no fechamento dos comércios, não existe nada dentro da lei que fale sobre como ficaria essa situação econômica das cidades em caso de fechamento. Essa é uma decisão que vai competir ao executivo posteriormente. Exatamente, por isso que outras medidas já estão sendo adotadas, executivo federal, executivo dos estados, alguns municípios também estão tentando adotar algumas medidas para salvaguardar a economia do seu município, do seu estado neste momento de pandemia. Mas, assim, no momento, a principal questão, a principal situação é evitar a proliferação dessa pandemia. Tentar fazer um controle, fazer o achatamento da curva, como eles chamam, né? Então, essa é a principal atribuição no momento. Claro que existem medidas que estão sendo tomadas para tentar auxiliar os pequenos e grandes empresários, também os autônomos. Posteriormente, a gente também vai trazer algumas normativas que estão tratando dessas situações. Que o Poder Executivo está criando também mecanismos para ajudar, auxiliar a população nesse quesito. Agora, Fê, a gente viu aí nas últimas semanas, principalmente aqui na nossa região, Capão da Canoa e Xangri-Lá, os empresários aí preocupados, logicamente, com uma razão com isso, né? Preocupados com os seus comércios, em fazer funcionar, que iriam ficar devendo muito, não iam conseguir cumprir seus compromissos, enfim. Uma grande parte da população pediu a reabertura do comércio e esse pedido ele estava sendo direcionado diretamente ao prefeito, ao nosso poder executivo da cidade. Isso procede? É o prefeito mesmo que tem que estipular se o comércio vai ficar aberto, se vai ficar fechado, ou alguém também pode interferir nessa decisão? Pode. Chay, o que acontece? A Constituição ela prevê também que existe uma competência comum para tratar de assuntos relacionados à saúde. Isso significa que tanto a União, os estados e os municípios, eles podem tomar medidas e deliberarem a respeito de normas que venham a proteger a saúde pública. Então, por isso que nesse quesito, nessa pandemia, a gente verifica decretos e outras coisas em todos os níveis. Mas, como eu estava explicando antes, existe aquela questão da hierarquia das normas, né? Então, se eu tenho uma lei federal que determina que é para evitar aglomerações e etc., não pode vir um decreto municipal e ir contra o que diz essa lei federal. Inclusive, assim, olha, aqui essas manifestações elas não ocorreram somente em Capão da Canoa, foram manifestações Brasil afora. Várias cidades que estão preocupadas, né, com a sua economia, com o seu comércio, e é perfeitamente compreensível nessa situação, fizeram este mesmo manifesto. Só que aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem o nosso atual cenário no último dia 1º, foi, eu acho que o 3º ou 4º decreto do governador do estado, que ele reafirmou o fechamento do comércio. Então, vem uma ordem de cima do governador do estado, que o comércio não é para ser aberto neste momento, justamente com o intuito de cuidar essas aglomerações. Porque o que acontece, principalmente em cidades como a nossa? Nós estamos literalmente presos em casa alguns dias, né? Tu liberar o comércio, as pessoas querem sair na rua, querem passear, querem sair. Com certeza, vai aumentar o fluxo de pessoas nas ruas, vai aumentar a carga do serviço público de transporte, porque os funcionários terão que usar um serviço público de transporte para se deslocarem até o seu trabalho. Com certeza, pessoas vão levar os seus filhos nas pracinhas, sorveterias e tudo mais. Então, não seria cumprida aquela lei federal que determinou que deve ocorrer um isolamento, uma quarentena, para se evitar as aglomerações. Né? Agora, evitar se o Poder Executivo hoje decidisse, em uma hipótese aí, fazer um decreto que abrisse o comércio, quais seriam as consequências para ele? Porque eu te pergunto, Fê, porque teve muita gente mandando mensagens aqui para o Tela 20 pedindo fala para o prefeito, tragam informações, ajudem a gente a pedir a reabertura do comércio, a reabertura das empresas, nós queremos e precisamos trabalhar. Então, eu queria fazer com que essas pessoas pudessem entender o que pode acontecer com o prefeito, com o Poder Executivo, ao desrespeitar essa ordem que já vem lá de cima do governador.
os prefeitos, de um modo geral, né, de todas as cidades que decidirem de modo contrário ao que determina o decreto estadual, ou que, se for verificada uma situação que coloque a população em risco, esteja de encontro ao que diz a lei federal, eles podem sofrer uma ação por improbidade administrativa e responder também por crime de responsabilidade. Porque claro que deve ser analisada a situação das quase 500 cidades do Rio Grande do Sul. Os decretos municipais, inclusive, eles podem ser mais rígidos que o decreto estadual. Agora, a flexibilização já é um pouquinho mais complicado, porque já existe uma norma ali para todos. Só que deve ser analisadas as peculiaridades de cada cidade. Uma cidade do interior, que não é uma cidade turística, que é uma cidade que tem um comércio pequeno. Talvez para aquela cidade, liberar o comércio não vai ser tão significativo quanto para determinadas cidades. Por exemplo, região metropolitana, liberar comércio, liberar algumas... Só um minutinho que... Claro. Caiu o meu áudio aqui, espera um pouquinho. Eu estou te escutando. Deixa eu ver se os meninos têm meninos, um fone. Algum fone? Tem fone aí? Esteban. Um minutinho que caiu o meu áudio, não estou conseguindo escutar. Vamos ver se eu consigo com o fone aqui voltar com o áudio. Alô? Oi, Fê? Está me escutando? Agora sim. Uhum. Pode continuar, desculpa. Inclusive, Chay, nessa situação, eu tenho um exemplo nível federal e nível estadual para trazer para o pessoal. O nosso presidente, ele editou um decreto que trouxe elencado algumas medidas, algumas atividades essenciais. Como existe uma outra lei, uma lei lá de 89, que define o que são as medidas essenciais, o Ministério Público Federal, lá de Duque de Caxias, entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão dos dispositivos daquele decreto federal que estabelecessem novas atividades que eram consideradas essenciais, como, por exemplo, casas lotéricas e também os cultos religiosos que ele queria permitir que fossem realizados. Então, foi proferida uma decisão suspendendo a eficácia daqueles dispositivos ali que trouxeram novas atividades, sendo que já existe uma lei que diz o que é atividade essencial, né? Também foi determinada nessa ação que ele se abstivesse de divulgar ou, enfim, empoderar situações em que fosse possível as pessoas banalizarem o isolamento social. Porque, neste momento, nós temos essa lei federal que foi criada em fevereiro em razão dessa pandemia, criada pelo Congresso com toda a regularidade que passa um processo administrativo, ela determina que quem vai dizer por quanto tempo vai durar o nosso estado de calamidade é o ministro da Saúde. Então, nesse momento, não é presidente, não é governador, não é prefeito que vai dizer por quanto tempo o Brasil vai ficar nessa situação. Esse ministro, ele assumiu uma responsabilidade, um papel de suma importância frente ao nosso país. E, inclusive, né, um ato dele pode ou salvar muitas vidas ou ceifar muitas vidas, né? Porque depende do entendimento dele. Claro que não é um entendimento acompanhado de um teor científico e técnico, né? É um entendimento embasado, fundamentado. Não é uma opinião que ele deve emitir, né? Porque opinião a gente dá para os amigos, familiares. Nessas situações a gente emite parecer. Então, a responsabilidade do ministro da Saúde frente a toda essa pandemia é gigantesca. E é ele que vai determinar por quanto tempo o Brasil vai ficar nessa situação. E outro exemplo que eu queria trazer para nós é a respeito de um decreto estadual. Nós já estamos no terceiro ou quarto decreto. Acho que o segundo decreto ali do Estado, o governador, ele emitiu um decreto semelhante àquele decreto federal. E aí, o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, emitiu para o nosso governador, isso foi no dia 28 de março, é recente isso, uma recomendação para que ele também se abstesse de criar novas normativas definindo se fossem ou não atividades essenciais. Então, é claro que se o Ministério Público verificar em determinado momento
que alguma das medidas que foram adotadas no nosso município, elas não estão condizentes com medidas para evitar a proliferação dessa pandemia, ele pode intervir, com certeza. É dever, inclusive, né, Fernanda? Nesse caso, é dever do Ministério Público. Certo. Tá, com certeza. Se a gente for falar agora, claro, depois de todas essas manifestações, a gente passou por um período aí em que o governo do estado fez um novo decreto e o município também acabou fazendo um novo decreto, e nesse novo decreto há uma flexibilização aí das atividades. Tu já conseguiu pegar esse decreto, estudou, sabe nos explicar direitinho o que o comércio precisa fazer de agora em diante, Fê? Sim. Esse decreto veio um decreto estadual, né, um novo decreto. O governador já tinha manifestado que ele queria reunir em um documento só todos esses decretos que já tinham sido editados para orientar o município, né, os municípios de um modo geral. Então, no dia 1º de abril, foi expedido um decreto pelo governador do estado que trouxe algumas medidas mais abrangentes, digamos assim, abrangeu mais atividades, flexibilizou um pouco mais a situação. Eu já estava esperando por isso ontem, que o município imediatamente expedisse um novo decreto, se adequando ao decreto estadual. E realmente foi isso que aconteceu. O município expediu um novo decreto, é um texto bem semelhante, igual quase ao decreto estadual. Ali foram flexibilizadas algumas atividades, continua vedado o exercício do comércio para evitar a questão da aglomeração, aquilo que a gente comentou antes, as pessoas saem, querem ir na rua. Só que é permitida uma situação agora, nesse momento, aos empresários buscarem se reinventarem neste momento, se ressignificarem. Porque quem trabalhar com teleentrega pode, né? Ou quem não trabalha ainda pode passar a trabalhar com teleentrega, ou a empresa, a pessoa vai até a empresa para retirar o seu produto e volta, evitando de todos os modos quaisquer tipos de aglomerações. Foi permitido, então, o retorno da atividade da construção civil. Ela não está elencada ali como não é atividade essencial, mas trouxeram o retorno. Claro que isso tem que ser pesado, né? Sopesado, porque de que forma isso impacta na nossa região, de que forma a construção civil pode impactar na disseminação do coronavírus, tudo isso é levado em conta neste momento. E o comércio continuou com essa ligação. Algumas empresas que prestam serviços serviços, mas não atendem ao público, elas poderão trabalhar com serviço interno. Isso significa, por exemplo, vamos trazer coisas aqui do nosso litoral. A gente tem algumas administradoras de condomínios, algumas imobiliárias que não trabalham diretamente com o público, só com locação, ou venda, não sei, à distância, como funciona, tem algumas outras coisas que tem que fazer, mas principalmente locação, porque tu tem que emitir boletos, né? E os condomínios também. Não forem realizar atendimento ao público, elas podem realizar o atendimento interno. Só que para isso é importante, agora o que eu vou dizer, é preciso antes encaminhar a assinatura, um documento assinado pelo responsável da empresa para o protocolo do município, tudo de forma eletrônica. Se você abrir o seu estabelecimento sem enviar esse protocolo, você sofrerá consequências. Antes de iniciar, tem que enviar esse documento para a prefeitura. Então, todas as pessoas, todas as empresas, pessoas jurídicas que querem abrir nessa nova, né, dentro desse novo decreto, para que fiquem abertas, sem multa e sem outras formas aí de punição, elas precisam fazer um documento, Fê. Que documento é esse? Como ele tem que ser feito? Onde é que se busca informação sobre ele? É um termo de responsabilidade que está anexo ao decreto que foi pedido no próprio site da prefeitura. Tem que pegar, imprimir, é um termo bem simples. Depois tem que entrar no site da prefeitura, ali na abinha onde diz serviços, clicar em protocolo e aí anexar esse termo de responsabilidade ali assinado. Só que mais do que isso, este decreto, ele traz 2 anexos. Um deles é este termo de responsabilidade. Lembrando que para as empresas que são permitidas a retomada das atividades, não são todas. Se eventualmente tu trabalha com comércio e tu vai querer começar a fazer teleentrega,
faz essa solicitação ali, mas aí tu não vai poder abrir para o público. As empresas que podem abrir para o público é um pouco limitada, principalmente essas que vendem insumos para construção civil, lojas de materiais de construção, por exemplo, sempre evitando não aglomerar pessoas no local. Mas, enfim, esse decreto ele traz 2 anexos. Um deles é este termo de responsabilidade e o outro anexo vários compromissos, várias diretrizes que as empresas terão que cumprir em caso de ocorrer uma fiscalização. Por exemplo, uma dessas exigências, a empresa tem que efetuar a limpeza do estabelecimento antes de abrir, uma limpeza com determinados produtos, dentre eles a água sanitária, limpeza de paredes, de fogo dos objetos, tem que limpar no meio da manhã, no meio da tarde, após o expediente. As empresas terão que ter uma planilha de controle dos horários que foi realizada essa limpeza e a pessoa responsável por fazer essa higienização, ela tem que assinar ali do lado. Então, haverá fiscais, assim como já tem, né? Haverá fiscais do município passando nos lugares e eles verificarão essas questões, além de outras que tem ali no decreto. Tem que ter o equipamento de proteção, que consiste hoje no álcool em gel 70%, as toalhas do banheiro. Não pode ser toalha de pano, tem que ser toalha de papel. Quem ainda não se adequou, né, vai ter que comprar toalhinha de papel para o banheiro, tem que estar à disposição dos seus funcionários ali, né, para a higienização. Tem que ter também sabonete líquido. Enfim, são essas normas mais ou menos que terão que ser seguidas. Outra questão também é a aproximação das pessoas. Se não tiver máscara, luva, as pessoas terão que manter uma distância de 2 metros, mais ou menos. É uma pessoa a cada 2 metros quadrados. E se tiver o equipamento, aí a distância diminui mais ou menos para 1 metro, 1,5 metro. Essas diretrizes são importantes serem observadas. Certo. Fernanda, a gente teve aí na última semana alguns relatos de comércios que já receberam visitas de fiscais, já foram autuados de alguma forma ou impedidos de trabalhar. Se alguém, por um acaso, já veio a receber uma multa, cabe algum recurso depois em cima dessa multa, se o comércio achar que aquilo ali não foi devidamente estipulado, que aquela multa não está de acordo com a realidade que estava sendo vivida no decreto atual, no decreto daquela data? Sim, Chay, é sempre importante alertar que também no processo administrativo, no processo judicial, sempre cabe defesa. Então, terá que ser realizada uma defesa, que pode ser protocolada no site da própria prefeitura, e ali vai ter que apresentar as suas razões de fato e de direito, o motivo pelo qual entende que a pessoa não deve ser multada, né? Agora, é importante deixar claro que o município tem chamado o poder de polícia para realizar algumas medidas. Quais são? Se você receber a fiscalização e você não estiver de acordo com o que diz as normas ali do decreto e principalmente com aquele anexo ali, você pode ter o alvará cassado, pode ter o teu local interditado total ou parcialmente e ainda não está isento de ser multado, são cumulativas essas sanções, e ainda pode ter alguma sanção criminal, dependendo de se tu te enquadrar ali em alguma situação. Então, por isso é importante observar essas diretrizes. Certo. Daqui para frente, Fê, a construção civil, a gente sabe que por esse decreto que saiu por último, ela foi liberada e muitas pessoas aqui dependem da construção civil, vão voltar a trabalhar e se locomover. Tem diretrizes específicas para a construção civil, porque, por exemplo, dentro de uma obra não se dá para fazer limpeza de manhã, no meio da manhã, no meio da tarde e à noite também, né? Um local onde se tem obra, tem muitos trabalhadores lidando com cimento, com areia, enfim, essa limpeza com produtos específicos que constam no decreto não pode ser feita. Como fica nesse caso? Na construção civil, eu estou abrindo aqui, tem um campo específico para construção civil. Também tem outro campo específico ali no anexo, que é só para bares, restaurantes, porque cada um tem uma diretriz diferente. Essas normas que eu passei, elas são gerais, né? Para a construção civil também terão que ser adotados os equipamentos de proteção, né? Obviamente, a construção civil, eles têm algumas máscaras ali específicas, né?
mas o álcool em gel não vai poder faltar, terá que ter álcool em gel, também sabonete para higienização ou as luvas ali de proteção. Vou verificar se tem mais alguma coisa interessante para a gente apontar da construção civil, mas tem uma parte específica, ó, indústria e construção civil. Além das normas comuns a todos, que são aquelas ali que eu mencionei, para o início das atividades, proceder à realização de testagem rápida para o Covid-19. Então, isso é bem importante para o pessoal da construção civil, que tem aqueles testes rápidos que são geralmente direcionados para o pessoal que trabalha com a saúde, né? Os profissionais da construção civil também terão que realizar, antes do início do trabalho, essa testagem, tá? Isso vai ter que ser feito em todas as obras que a gente tem no nosso litoral, em Capão da Canoa, tem que ser feito o teste rápido. O empresário que vai ser responsável por esse teste, Fernanda? O empresário que vai ser responsável por esse teste. Então, assim, se ele for fiscalizado e ele tem 10 funcionários, esses 10 funcionários dele ele terá que apresentar o exame, né, a testagem desses 10 funcionários dele. Então, e no caso de falta de teste, hoje a gente sabe que a procura por testes, ó, como se faz o teste quando se está em falta no mercado? É a pergunta que a gente acabou de receber, né? Era exatamente o que eu ia te perguntar. Hoje em dia o teste está escasso, então, nesse caso, se fosse multado, caberia um recurso aí, Fernanda, em cima dessa questão que não ficou bem clara. O decreto, ele fala assim que para o início das atividades, né? Para o início das atividades, ele tem que ter já feito, né, realizado esses testes. Então, é importante que, se o construtor, o empresário, não conseguir os testes, claro que é sempre o bom senso, Chay, que vai imperar. Mas o que eu recomendo para evitar qualquer constrangimento e qualquer sanção que o decreto prevê? Procure o município. Neste momento, eles não estarão atendendo até 20 de abril, sem atendimento físico, mas mediante um protocolo eletrônico. Solicita ali, explica essa situação. Eu não tenho como fazer teste, então como vocês estão me impedindo de realizar porque eu não tenho teste, a culpa não é minha. E solicita ali que alguém vai analisar e é o melhor caminho para evitar posteriormente uma multa, que seja interpretado, enfim, né? Nesse caso da construção civil de fazer os testes, Fê, se o empresário conseguir juntar provas de que ele procurou comprar os testes e não tinha realmente esse teste no mercado para que fosse comprado, isso poderia servir como uma prova para possível recurso em caso de multa? Serviria, com certeza. Só que é preciso observar que o decreto ele é muito claro antes de iniciar o serviço, né? Então, essa questão gera margem para discussões posteriores, porque tanto o município terá esse respaldo de dizer, olha, mas eu disse que eu deixei claro que sem a testagem vocês não poderiam iniciar as atividades. E tu iniciou mesmo não tendo as atividades. E, por outro lado, claro que poderá ser utilizado esse argumento de que, olha, eu era impossibilitado, estava impossibilitado de fazer a testagem porque não tinha no mercado. Era impossível de cumprir essa exigência. Claro que isso serve de argumento. Mas não tem como garantir se isso vai ser aceito, vai depender de uma análise posteriormente, né? Se for administrativa ali, de quem for analisar a situação. E se virar alguma questão judicial, vai depender da análise do juiz, com certeza. Mas a falta do produto certamente dificulta, né, o exercício da atividade. Certo. Fernanda, para os próximos períodos, então, né? É essencial aqui, então, para a gente encerrar esse assunto da construção civil, que gera muitas dúvidas, principalmente aqui na nossa região, que tem muitos empresários do ramo da construção civil. Pessoal, procurem o decreto, tem lá no site da prefeitura, é só baixar, ler ele bem direitinho. Se não conseguirem entender alguma explicação que esteja no decreto, procure aí uma advogada. A própria Fernanda, como advogada, está aqui para explicar para a gente o que está acontecendo e por que de cada coisa, porque realmente é uma situação que ninguém viveu até hoje. Então, até mesmo os poderes executivos, eles estão se adequando a tudo o que é necessário. Né, Fê? A gente até comentou sobre isso antes de começar a live, a necessidade de que as pessoas
tenham essa cautela e essa calma na hora de cobrar qualquer coisa do executivo ou sair brigando, ofendendo, fazendo um post. Pessoal, é essencial que nesse momento, que está tudo totalmente incerto, a gente tenha um mínimo de cautela para entender que aquilo ali tem um respaldo jurídico por trás, como a Fê está nos explicando, não é só uma competência do prefeito municipal e, além disso, ainda tem outras razões para que isso esteja acontecendo. E, claro, a gente pode ir buscando informação antes de tomar qualquer atitude, seja reabrir o comércio, reabrir uma obra, ou até mesmo aí poder abrir com o máximo de segurança de que não vai acontecer nada, né? A gente pede essa cautela aí para todo o público. Agora, Fernanda, próximos passos dos poderes executivos, de agora em diante, foi sancionado, então, eu não sei se é esse o termo que se usa, mas houve esse próximo decreto aí do governo do estado e do nosso município aqui de Capão da Canoa. Até quando vai esse decreto e quando que as coisas podem vir a mudar novamente, já que o empresário da construção civil vai ter que comprar os testes, às vezes daqui a pouco o teste vai demorar 15, 20 dias para chegar, daqui a 20 dias já temos um novo decreto proibindo. Exatamente. Chay, o decreto municipal ele tem validade até o dia 20 de abril, podendo, no entanto, ser suspenso, ser interrompido ou ser prorrogado. Tudo vai depender de como estará a situação até o próximo dia 20 de abril. Pode ser que a situação de calamidade pública permaneça até lá, né? Então, essa é uma resposta duvidosa. Ele tem um prazo, mas é um prazo que ele pode ser revisto a qualquer tempo. Pode vir um novo decreto, prorrogar por mais 30 dias, pode ser interrompido. Olha, verificamos que conseguimos controlar, enfim, a situação está melhor no Brasil todo, então interrompe, suspenso o decreto agora. E, a princípio, até 20 de abril. Certo. Vamos passar, então, para mais um assunto, que é a ajuda do governo do estado, do governo federal, principalmente, aí, nessa maneira de conter a crise econômica, auxiliando tanto os funcionários quanto as empresas. O que a gente pode trazer sobre essas informações, que também é um outro assunto que gera bastante dúvida, Fernanda? Certo. Chay, antes de adentrar nessa matéria, eu só queria fazer um comentário que eu estou vendo muitas pessoas também nas redes sociais, né? Pesquisando e olhando, as pessoas comentando muito o quê? Eu vou ter prejuízos, então vai ser o prefeito, o governador e o presidente que vão pagar a indenização dos meus funcionários porque eles estão me impedindo de exercer a minha atividade. Tem um artigo lá na CLT, é o artigo 486 da CLT, que ele diz, né, que caso por alguma ordem, na verdade ele menciona lei e diretrizes de algum ato governamental impossibilite o exercício de alguma atividade, o órgão responsável, o governo responsável terá que pagar a indenização. Tem muitas pessoas achando que isso é uma máxima, que isso, eu não estou conseguindo porque o prefeito me proibiu, o governador me proibiu de abrir meu comércio e ele vai pagar então. Não é bem assim que funciona, né? É claro que, como a gente disse antes, nós estamos vivendo uma situação complicada. E quando essa situação vier a ser questionada, com certeza que ela vai surgir posteriormente na Justiça Trabalhista, quando isso surgir, o Estado também vai alegar motivo de força maior, o estado de calamidade pública. Por que todas essas medidas foram tomadas? Não é simplesmente uma medida que foi tomada pela discricionariedade do município. Não, ele, né, se obrigou-se a tomar tais medidas para um bem maior. Então, eu gostaria de esclarecer essa situação diante de tantos comentários que eu tenho visto em várias publicações, né? Que é um fato bem importante. O pessoal conhecedor da CLT observaram este artigo e estão divulgando ali que é o governo do estado, o governo federal e o governo municipal que vão pagar, tá? Uhum. Mas não vai ser solucionar essa questão, tá? E a CLT, nesse caso, em que faixa de hierarquia ela fica aí? Porque a gente falou aí da Constituição Federal, né, Fê? Que é a primeira que tem que ser seguida e que fala lá que no caso de pandemia precisam ser tomadas medidas. Então, a CLT ela vem muito abaixo a todas essas outras normas que a gente falou ali da pirâmide. A CLT ela também está, né, abaixo da Constituição Federal. Apesar dela ser mais antiga que a Constituição Federal, ela está conforme a Constituição, ela está de acordo com a Constituição. Mas
todos esses dispositivos que a gente analisa, de um modo geral, eles têm as suas exceções, tem que ser analisado o caso concreto. Não é uma situação que está previsto que ali vai ser aplicado, porque realmente foi isso que aconteceu. Tudo existe uma discussão. Por que foi feito isso? Não é uma questão tão simples de resolver. Não é assim, agora sei lá, é verão, não quero mais que funcione a construção civil em Capão da Canoa no verão. Isso é uma situação. Agora nós estamos passando por uma pandemia de ordem mundial. Nós estamos passando por um problema internacional. Então é óbvio que isso vai ser discutido, com certeza. Por mais que a lei está acima dos decretos, isso vai ser discutido, com certeza. Tá? Muito bem. Entrando lá nos auxílios do governo relacionado à economia dos municípios, dos estados, do país, o que a gente tem hoje que está em vigor, Fê? Nós temos hoje, recentemente foi promulgada a medida provisória 936 de 2020. Essa medida, ela é do governo federal e ela veio, eu estou abrindo aqui para a gente verificar algumas coisas, ela veio auxiliar as empresas, os funcionários, na verdade, que trabalham de carteira assinada. Porque nós temos até então também uma outra medida que auxilia aquele trabalhador autônomo, né? Mas não tínhamos até o momento algo que auxiliasse o trabalhador que trabalha de carteira assinada. Então, essa medida provisória ela veio para permitir que sejam realizados acordos no âmbito de trabalho com funcionário e patrões para redução do salário e para suspensão também do contrato de trabalho. Então, ela permitiu, ela regularizou ali um pouco essa situação, que muitos comércios, muitos estabelecimentos estarão, de fato, afetados, né, pela crise. Então, ela veio a permitir isso, que seja feita uma suspensão do contrato de trabalho e que seja reduzido o valor do subsídio do funcionário. Só que aí, essa medida, ela prevê um pagamento complementar para esse funcionário, para ele não ficar sem todo o salário dele, né? Para complementar a renda dele. Esse valor, ele vai ser pago nos mesmos moldes do seguro-desemprego. O cálculo é feito do mesmo molde que faz o seguro-desemprego. Agora, não interessa se a pessoa estava trabalhando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Ela vai ter direito, se acontecer essas questões de redução do salário, da carga horária de salário e a suspensão do contrato de trabalho. E também é necessário as empresas se atentarem a essas informações, porque cabe às empresas informarem essa situação de um acordo para o Ministério da Economia. Porque se elas não informarem, elas ficarão responsabilizadas. Então, neste momento, é um trabalho em conjunto. Ainda não saiu um decreto que regularize como vai funcionar, por qual meio que essas informações terão que ser enviadas, mas com certeza as empresas precisarão conversar com contadores e advogados. Advogados por quê? Porque terá que ser feito os acordos com seus funcionários. Esses acordos têm que ser por escrito. Então, precisa saber direitinho como vai funcionar para não cometer nenhuma infração. E com seus contadores, porque provavelmente eles que vão ter que enviar essas informações para o Ministério da Economia. E durante esse período, a empresa ficará desobrigada de alguns encargos, né? E alguns encargos como, por exemplo, se for a suspensão total FGTS, o empregado também não vai ter o INSS descontado. Essa medida provisória, ela permite, inclusive, que o empregado contribua pelo INSS numa modalidade como facultativo, nesse período, só para ele não ficar desamparado posteriormente da Previdência. E os pagamentos são de 25%, 50% ou 60%, de acordo com o cálculo do seguro-desemprego. E existe ali alguns regramentos, depende do faturamento da empresa. As empresas com movimento no ano anterior de 4 milhões e 800 serão outras medidas, né? E as empresas de porte menor, com certeza, serão outras medidas. Certo. Fê, me tira uma dúvida, tá?
em relação ao nosso comércio local aqui de Capão da Canoa. Nós sabemos que muitas empresas pequenas, microempresas aqui da nossa região, elas têm ali os sócios trabalhando, mais 1 ou 2 funcionários. Ok, a gente tem medidas ali que vão falar sobre o salário dos funcionários, mas de qualquer forma, se a empresa não estiver trabalhando, os sócios também vão ficar desamparados no quesito econômico. Existe, já saiu, pode sair alguma coisa que relacione essas micro e pequenas empresas aí que estão todas, né, não são autônomos e não são funcionários, são uma classe à parte do que já foi feito até hoje. Tem alguma medida que possa vir a sair? Não exata, pode ser que saia alguma medida. Para as empresas, de um modo geral, tem se facilitado são as questões de dívidas, né, com os bancos, enfim. Mas existe uma questão, uma situação peculiar, né? Que existe também aquele benefício de, até hoje a doutora Ana mais tarde vai fazer uma live, a doutora Ana Passo, ela é perita em previdenciário, né, para explicar bem direitinho essas situações. Ela, enfim, aquela medida que é o auxílio baixa, o auxílio, agora me fugiu o nome do auxílio, mas R$ 600, tá? Que pode chegar a 1.200. Ali ele menciona, né, um dos requisitos a pessoa ser contribuinte individual da Previdência. Talvez dê para enquadrar essa pessoa ali. Depende de renda, quanto que ela oferece de renda dessa empresa, enfim, são vários requisitos, mas dá para tentar enquadrar ela ali. É bem importante esse teu questionamento, porque é verdade, né? O empresário, o pequeno empresário também se viu de mãos atadas, né? Muitas pessoas passando por essa situação e não tem a quem recorrer, né? Muitas vezes são empresas, né, que tem 2 funcionários, mas também o proprietário daquela empresa também tira o seu sustento das vendas diárias, né? Então, parou de vender, vai acabar ficando desassistido aí. A Amanda colocou ali para nós, é isso mesmo, é auxílio emergencial. Me fugiu no momento o nome do auxílio, mas é isso aí, auxílio emergencial. Então, de fato, dá para tentar que essas pessoas se enquadrem ali, mas são vários requisitos também que têm que ser preenchidos, né? Tem que ser observado. Aqui em Capão é importante a gente alertar que o cadastro, quem ainda não está cadastrado no cadastro único, muitas pessoas também que terão direito não estão cadastradas, será feito mediante um aplicativo. Foi divulgado, acho que essa semana, na semana passada. Estou um pouco perdida, assim, até no tempo, né? São tantas datas, tantas coisas. E para que a população não saia de casa, para evitar aglomerações, né, nos CRAS, na casa do cadastro único ali. Então, aguardem. É só isso que temos a dizer. Aguardem, porque ainda precisa de uma regulamentação, como será pago. A princípio, eles pretendem iniciar os pagamentos em breve, talvez na próxima semana já inicie alguma coisa, mas não é nada certo ainda. A gente vai divulgando pelas redes sociais. Cuidado com o que tu recebe no celular. É importante avisar a todos, né? Muitas pessoas me enviaram nesse período, doutor, olha só o que eu recebi, isso é verdade. E eram vários links que destinavam a vírus, enfim, a outras situações, para roubar os dados das pessoas. Cuidado com as informações que recebem pelo WhatsApp, porque nem tudo que a gente recebe é verdade. Então, além de toda essa pandemia, a gente tem que lidar com pessoas maldosas que passam informações inverídicas para a população, que está aflita nesse momento, e elas correm ali, clicam e não é nada daquilo que elas esperavam. Muito bem, então, Fê, eu acho que a gente encerra por aqui o assunto de hoje, né? Ainda teria muito assunto, tem bastante pano para manga, como se diz aí, né, no coloquial. Mas eu vou agradecer a tua participação, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acredito que a melhor decisão de qualquer empresário ou pessoa física, pessoa jurídica, empregados, autônomos nesse momento é ter cautela e ter principalmente, né, empatia com todo mundo. E isso inclui os órgãos aí que estão tomando essas decisões. É preciso que a gente pare, analise, pense um pouquinho antes de sair aí publicando ou reclamando, porque todos nós estamos literalmente no mesmo barco, né? É uma situação nova para todo mundo e a gente espera que consigamos passar
com bastante êxito por tudo isso. Eu vou apresentar, então, para quem estava até agora aí nos acompanhando. Quem falou conosco foi a Fernanda Bols, ela é advogada, pós-graduada em processo civil, MBA em gestão empresarial e pós-graduada em psicologia jurídica, que nos trouxe essas informações, é a advogada doutora Fernanda, lá do escritório Bols e Serra. Certo, doutora? Chay, muito obrigada pela oportunidade. E eu espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas, né, das pessoas que nos assistiram.